Ok, você que vem aí acompanhando o treinamento em Node e agora que você está observando o desenvolvimento do gerador de código, então você também meio que entrou no universo Node, né? Você percebeu que nós, ao começarmos a desenvolver a aplicação com o Phoenix, né, utilizando o Node, a aplicação Phoenix com o Node, nós primeiramente não utilizamos nenhum ORM, tá? Depois, num segundo momento, nós apresentamos algumas opções de ORM e selecionamos os SQLize, né? No entanto, agora nós vamos migrar o nosso projeto para utilizar TypeScript, tá? E com isso, né, nós vamos apresentar para você aqui um outro ORM, tá bom? E conhecimento nunca é demais, né? Esse ORM é conhecido como TypeORM, tá? Então, o TypeORM, ele pode rodar no Node, no browser, utilizando Cordova, PhoneGap, Ionic, React Native, NativeScript e por aí vai. Tá? Ele segue aí algumas especificações. E ele foi feito aí para o universo JavaScript, TypeScript, né? Tanto para utilizar, para usar no banco de dados, tanto de pequenas aplicações, né? Iniciando aí de pequenas aplicações com poucas tabelas, até aplicações enterprise, aplicações grandes com múltiplos bancos de dados, tá? Um detalhe interessante, quando nós apresentamos alguns ORMs lá para a galera do Node, né, que está fazendo o servidor em Node, nós mostramos que alguns deles, alguns ORMs, eles suportam apenas o Active Record, tá? Onde você cria um modelo e já herda dentro desse modelo, esse modelo já vai herdar de alguém, né, e você começa a trabalhar em cima do modelo, né, por exemplo, banco.save, banco.update, tá? E tem o Data Mapper, onde você apenas mapeia as suas classes, né? Então, por exemplo, a classe banco ela não vai herdar de ninguém, e daí você utiliza um Entity Manager, né, uma entidade gerente, que vai assim persistir, vai trabalhar com o banco de dados. Então a classe de modelo, né, ela não teria essa responsabilidade de ter acesso ao banco de dados, tá? Bom, o TypeORM ele suporta ambos. Isso é bem interessante, né? Então você pode trabalhar com um ou com o outro, tá? Ele é altamente influenciado por outros ORMs, como o Hibernate, o Doctrine e o Entity Framework. Então aqui tem algumas características do TypeORM. Pode ver logo aqui embaixo, tá? Algumas características dele. Depois que ele menciona todas essas características, ele menciona que ainda tem mais, tá? Aqui está um exemplo de modelo utilizado com o TypeORM, né? Então você importa lá Entity, ao column do TypeORM. Esse import aqui, ele já está no padrão do TypeScript. Você tem então aqui a classe User, que vai representar a tabela User no banco de dados. E você coloca uma anotação aqui, ó, Entity, para representar que isso daqui representa uma entidade que é uma tabela do banco de dados, tá? E aqui vem as colunas, né? A coluna ID, ela tem uma anotação Primary Generated Column, porque é uma chave primária no banco de dados, né? Provavelmente é uma chave auto-incremento. E as demais colunas, elas recebem apenas a anotação column, tá? Muito bem, aqui vem o tipo de dado, né? Ok. Como é que nós trabalharíamos com essa entidade aqui? Dessa forma aqui, ó. Você cria um novo usuário, seta os dados desse usuário, e aí, neste caso, ele está utilizando um repository, tá? Chama o repository.save, passa o usuário ali, e esse usuário ele seria gravado no banco de dados, tá? Quando você quer consultar todos os usuários, você utiliza o find do repository. Quer buscar apenas um usuário, find one, tá? Que ele vai buscar pelo ID, e tem o find one, ele buscando por um objeto. Então ele vai fazer um filtro aqui internamente, vai procurar pelo cara cujo primeiro nome é Timber e o último nome é Sol.
E para excluir, né, o remove. Muito bem. Alternativamente, olha, aqui nós não estamos utilizando o Active Record, estamos utilizando o Data Mapper, tá? Lembrando que nós temos duas opções, Active Record e Data Mapper. O Data Mapper é aquela opção onde a sua entidade não herda de ninguém, tá? Você apenas mapeia ela de acordo com o seu banco de dados ou de acordo com o que você quer que seja gerado no banco de dados, tá? Esse ORM, ele pode gerar uma tabela com base nessa classe, se você estiver trabalhando com Code First. Primeiro você codifica, depois, de acordo com as suas classes, as tabelas serão geradas no banco de dados. Não é o nosso caso aqui, tá? No nosso caso, nós trabalhamos com Database First. Primeiro nós criamos o banco de dados, depois nós criamos as classes, tá bom? Tanto é que tem um pequeno atributo quando nós estivermos configurando o Type ORM, é o Synchronize, nós vamos colocar False. Nós não queremos que sincronize as nossas classes com as nossas tabelas, tá bom? Muito bem. Agora, se você quiser trabalhar com Active Record, então a sua classe ela vai estender de Base Entity, que é a entidade base, tá bom? Essa é a alteração que você precisa fazer aqui. Você tem que importar o Base Entity lá em cima também, ó. Então, diferente desse aqui, que você utiliza um repository, ou você pode utilizar um Entity Manager também, no Active Record você faz assim, ó. Você instancia o usuário, coloca os dados dele, daí em cima do usuário mesmo aqui, você chama os métodos, ó, o user.save, tá? Esse método save, ele vai pegar lá em Base Entity, tá bom? Outra forma de fazer, aliás, os outros métodos são os seguintes. Você quer pegar todos os usuários, em cima do user, você utiliza o find. Primeiro usuário, find one. Enfim, são os mesmos métodos que nós vimos aqui. Em cima, find one, remove, tá? Mas sem utilizar um repository, sem utilizar um entity manager. A própria entidade se encarrega de fazer isso, tá bom? Muito bem. Então aqui vem a parte da instalação e tudo mais, né? É bem simples. Eu não vou passar por essa parte, eu já vou deixar um exercício aqui para você, que é o seguinte. Se você der uma observada aqui no código, no menu do Type ORM, tem uma opção aqui em Guides, ó, guias, que é um exemplo com o Express. O Express já é o framework que nós utilizamos no Node, tá? Para desenvolver lá o servidor, para desenvolver o gerador de código. Então, eu gostaria que você tentasse fazer esse exemplo aqui. Tá bom? É um exemplo passo a passo, né? Então, veja se você consegue fazer. Caso você não consiga, não se preocupe, tá? Que é apenas para você entender melhor como o Type ORM funcionaria num projeto Express. Mas não se preocupe muito com isso, tá? Porque nós vamos utilizar o Type ORM de duas formas diferentes. De uma forma nós vamos utilizar no gerador de código, então você vai ver lá no gerador de código, né, como é que nós vamos utilizar ele. E no Phoenix também, nós vamos migrar o Phoenix para TypeScript e vamos utilizar o Type ORM de uma forma diferente, como nós vamos utilizar no gerador de código, tá? Então, se você está fazendo o servidor em Node, é importante que você se aprofunde um pouco mais aqui no Type ORM, dependendo da sua estratégia de estudo, né? Tem pessoas que estudam assim, primeiro elas leem bastante coisa para se inteirar do assunto, depois elas vão praticar. Tem outras pessoas que estudam primeiro indo para a prática, daí elas vão se aprofundando na documentação de acordo com a necessidade. Então, dependendo de qual é o seu perfil, você pode já dar uma lida aqui ou não. Independente disso, seria interessante que você fizesse esse exemplo aqui, tá? Agora, se você vai apenas fazer o gerador de código, então você não precisa se preocupar muito com esse cara aqui não, tá? Porque nós vamos utilizar ele no gerador de código, mas apenas para pegar as tabelas e as colunas das tabelas, tá? Nós não vamos entrar no mérito de ter entidades e tudo mais, não terá isso no gerador de código. Então não é uma preocupação muito importante para você. Isso aqui você pode abstrair o Type ORM caso você esteja utilizando o Node apenas para fazer o gerador de código, tá certo?